principalmente os crimes eleitorais consubstanciados na Lei 4.737 de 1965. É o nosso famoso Código Eleitoral, combinado, pessoal? Então vamos lá. Sem demora, conceito de crime eleitoral, pessoal. Conceito de crime eleitoral aqui na tela. Vamos lá. Condutas que ofendem os princípios resguardados pela legislação eleitoral e, em especial, os bens jurídicos protegidos pela Lei Penal Eleitoral, tá? Segundo, pessoal, ações que atentam contra a regularidade das eleições, afetando, portanto, a soberania popular. Um exemplo disso aí é o exercício do voto. E, por fim, afastamento de qualquer forma de autoritarismo ou de regime totalitário. Por quê? Porque nós convivemos aqui no Brasil há muito tempo, né, com a nossa famosa Constituição Federal de 1988, que defende o Estado democrático de direito, né, pessoal? Estado democrático de direito, inclusive no que tange a nossa capacidade, a nossa possibilidade de nos elegermos e também de eleger, né, os nossos representantes, né, os nossos representantes políticos aí no poder executivo e no poder legislativo também, combinado? Então, conceito de crime eleitoral nessas três vertentes aí que eu passei para você, só para a gente fazer uma introdução aqui na nossa aula. Vamos seguindo, vamos lá. Algumas observações muito importantes que eu tenho aqui para você, inclusive algumas observações que são pertinentes que eu farei aqui durante a aula, muitas vezes são percepções genéricas que vão se incluir em todo o panorama, né, em toda a sistemática do Código Eleitoral. Tá? Então, com poucas dicas aqui, você consegue acertar uma gama grande de questões. Vamos ver por quê? Olha aqui, ó, na tela. Vamos lá. Atenção, né? Os crimes eleitorais, primeira coisa, eles não estão apenas no Código Eleitoral, tá, pessoal? Nós estamos estudando o Código Eleitoral. É certo, nós estamos estudando o Código Eleitoral. Mas os crimes eleitorais, eles não estão apenas aqui. Não, eles estão também, olha só, por exemplo, na Lei 9.504 de 97, que é a famosa Lei Geral das Eleições, tá? Temos alguns crimes também na Lei das Inelegibilidades, perfeito? E alguns outros diplomas também, mas a maioria, a maior parte dos crimes eleitorais e aqueles crimes eleitorais que a banca realmente gosta de cobrar estão no Código Eleitoral, perfeito? Então, esta nossa aula, né, que aliás será subdividida em mais duas aulas, né, essa é a parte primeira, a gente tem a parte segunda e a parte terceira ainda a seguir, nós vamos estudar as modalidades criminais do Código Eleitoral, perfeito? Se no seu edital forem cobradas outras modalidades criminosas que não estejam aqui na lei eleitoral, aliás, no Código Eleitoral, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer uma aula à parte introduzindo os outros crimes que estão na legislação esparsa, tá joia? Então, muita atenção aqui com o nosso Código Eleitoral, pessoal. Uma observação importante aqui, ó. Não existe crime eleitoral culposo, pessoal. Não existe crime eleitoral culposo. A gente deve ter a intenção. E qual que é essa intenção? É aquilo que a gente chama de finalidade eleitoral. Ninguém comete um crime eleitoral de forma culposa, agindo com negligência, né, com imprudência ou imperícia, tá? Isso não é possível, tá, pessoal? Não dá para cometer um crime eleitoral, né, de acordo com o Código Eleitoral, agindo com negligência, com imperícia, né? É impossível. As condutas, elas possuem finalidade eleitoral, tá? O sujeito que comete um crime eleitoral, seja lá sendo um eleitor, um político, um candidato, etc., eles têm a finalidade eleitoral, né, ressaltada. Há uma finalidade de cunho eleitoral, de atrapalhar a eleição, de fazer alguma coisa, né, ilícita
como a gente pode dizer, no trâmite eleitoral. Enfim, são as várias condutas aí que nós vamos estudar ao longo dessas 3 aulas, né, sobre o nosso Código Eleitoral, perfeito? Então, olha só, 2 questões genéricas aí, ó, que já te ajudam a acertar uma série de questões. Primeira delas, né, a gente falou aqui em cima, os crimes eleitorais não estão apenas aqui no Código Eleitoral, mas em outras legislações esparsas também, principalmente a Lei Geral das Eleições, tá? Que traz algumas modalidades criminosas. Há uma segunda observação, né, que não existe crime eleitoral culposo, não existe, tá? Nem no Código Eleitoral e nem fora dele, diga-se de passagem, tá? E por fim, uma observação importante aqui, nossa terceira, essa aqui é a segunda, né? Vamos colocar aqui a terceira. A ação penal nos crimes eleitorais, ela será sempre pública, incondicionada, tá, pessoal? A ação será sempre pública, incondicionada. Não temos aí a modalidade de ação privada e nem mesmo a ação pública condicionada à representação da vítima. Falamos em crime eleitoral, estamos automaticamente falando em ação pública incondicionada. O Ministério Público é obrigado a ingressar, né, com uma notícia-crime em face da tutela que está sendo demandada pelo ordenamento jurídico, perfeito? O MP, então, precisa entrar com a denúncia independentemente de qualquer requerimento. Obviamente, pode haver requerimento? Pode haver requerimento. A parte pode, né, dar notícia-crime, né, uma parte, um eleitor, um candidato, etc. Mas o fato é o seguinte, o Ministério Público, independentemente de qualquer coisa, é obrigado a oferecer denúncia caso estejam presentes os parâmetros mínimos, né, obviamente, para o início da ação penal. Perfeito? Então, ação penal pública incondicionada. Esses crimes são apenados com reclusão, tá? Olha só. Então, são apenados com reclusão, detenção e ou multa. Por que eu coloquei e ou multa, pessoal? Porque a multa pode ser aplicada de forma isolada também. Ela pode ser aplicada, né, cumulada com a pena de reclusão ou detenção e pode ser aplicada também de forma isolada, tá? Muita atenção para isso aí. É uma peculiaridade do Código Eleitoral que não é comum na nossa legislação penal, né? No Código Penal, por exemplo, a gente não tem crime que é apenado apenas com multa, tá? A multa é cumulativamente aplicada nos crimes previstos no Código Penal, mas aqui no Código Eleitoral não. Nós temos também condutas que são apenadas apenas com a pena de multa, tá? E uma pergunta importante, pessoal: quem investiga os crimes eleitorais, pessoal? Quem investiga os crimes eleitorais? Eu quero muita atenção sua, porque isso é cobrado de forma recorrente em provas de concurso, tá? Olha só, atenção na tela aqui, ó. Quem investiga os crimes eleitorais? Regra, Polícia Federal, pessoal. Regra, Polícia Federal, tá? Polícia Federal, inclusive nas eleições municipais. Eu vou até ressaltar isso aqui, ó. Inclusive nas eleições municipais. Por quê, pessoal? Porque a Polícia Federal, ela investiga os crimes eleitorais, inclusive nas eleições municipais. Porque quem julga os crimes eleitorais, via de regra, né, é a Justiça Eleitoral, pessoal. É a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral é uma justiça federal especializada. Especializada em quê? Especializada nas causas eleitorais, não somente as criminais, mas todas as causas eleitorais de modo geral. Então, regra, pessoal, regra, Polícia Federal investiga, tá? Inclusive se as eleições forem municipais. Se elas forem federais ou estaduais, obviamente também, tá? Porque quem julga, mais uma vez, é a Justiça Eleitoral, como regra, né? Quem julga os crimes eleitorais como regra é a Justiça Eleitoral, porque ela é a Justiça Federal especializada nas demandas relativas à Justiça Eleitoral. Mas olha só, pessoal, tem uma observação aqui, ó. Vamos fazer um asterisco aqui. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, e nós sabemos, né, estamos num país de dimensões continentais com mais de 5.000 municípios e a Polícia Federal provavelmente não está presente nem em 5% desses municípios. Então a gente tem aí algumas
questões a serem informadas, tá? Olha só, aí será a polícia do respectivo estado que terá uma atuação o quê? Supletiva. E qual polícia que eu estou falando aqui, pessoal? Qual polícia que eu estou falando aqui? Eu estou falando da polícia civil, tá? A polícia civil, essa sim, essa está presente em todos os estados e no Distrito Federal também, e em boa parte das cidades, né, que compõem cada estado. Claro, tem cidades que não possuem polícia civil, isso é normal. Minas Gerais, por exemplo, né, o estado que eu resido, eu sou de Belo Horizonte. Em Minas Gerais, nós temos aqui 800 e tantos municípios, e uma série desses municípios não tem nem 2, 3 mil habitantes. Ali, obviamente, não tem polícia, mas a gente tem a polícia civil, né, de outras cidades que vão, de alguma forma, atuar também naquela cidadezinha, e essas várias cidades vão formar uma comarca maior. Mas o fato é que a gente tem polícia civil em toda comarca, não exatamente em toda cidade, mas pelo menos em toda comarca, perfeito? Então, mais uma vez, pessoal, regra, quem vai investigar os crimes eleitorais é a Polícia Federal, com toda a sua competência, né, junto à Justiça Federal Especializada, que é a Justiça Eleitoral, tá? Mas quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, aí é a Polícia Civil do respectivo estado que vai atuar de forma supletiva. E lembrando, né, a atuação da Polícia Civil é de forma supletiva, tá? É atuação de forma supletiva, e esses autos serão encaminhados para a Justiça Eleitoral e não para a Justiça Estadual comum, combinado? Por quê? Porque a Polícia Civil estará atuando de forma supletiva, é como se ela estivesse substituindo a Polícia Federal naquele momento, porque naquele local não existe Polícia Federal, tá? Isso não acontece nas capitais, obviamente, todas, né, são compostas aí pela Polícia Federal, nas grandes cidades também, do interior, que não sejam necessariamente uma capital, mas o fato é que nos lugares que não são abrangidos por postos, por delegacias da Polícia Federal, nós teremos uma atuação supletiva da Polícia Civil. Então, muita atenção nisso aí, tá, pessoal? Isso é muito cobrado em prova. Observação: a Justiça Eleitoral só julga crime eleitoral. Então, vamos lá, pessoal. Regra, tá? Essa é a regra. A Justiça Eleitoral, ela só julga crime eleitoral. Crime comum, não. Mas a gente tem exceção, né? Salvo, e aqui estão as exceções, nos casos de conexão com crimes eleitorais. Então, pessoal, Justiça Eleitoral julga o quê? Julga crime eleitoral. Por quê? Porque essa é a regra, né? A Justiça Eleitoral é a Justiça Federal especializada, né, nas questões eleitorais, inclusive as questões criminais. Crimes comuns não são julgados na Justiça Eleitoral, salvo quando houverem conexões com os crimes eleitorais. E aí sim, quando houver conexão com um crime eleitoral, a Justiça Eleitoral vai atrair a competência de julgamento desse crime comum, combinado? Mas atenção, pessoal, a gente tem exceções, e essas exceções são constitucionais. Quais são elas? Estão aqui, ó. Atenção. Na conexão, a Justiça Eleitoral atrai para sua competência o crime comum, certo? Né? A gente acabou de ver, salvo crimes dolosos contra a vida, tá? Crimes dolosos contra a vida, que são processados no tribunal do júri. De acordo com o tribunal do júri, aqui não existe a possibilidade de atração por conexão, tá joia? Não existe essa possibilidade de atração por conexão. E temos também os casos de foro por prerrogativa de função. Nos casos em que o réu é processado, né, de acordo com aquele foro determinado constitucionalmente, determinado pela Constituição Federal de 88, nós não podemos atrair a competência via conexão, combinado? Então nós temos essas duas exceções, muita atenção, tá? Muita atenção, foro por prerrogativa de função e tribunal do júri. Não podemos atrair a competência por meio da conexão, combinado? Perfeito? Atenção, isso cai demais em prova, pessoal, isso cai demais em prova, hein?
Vamos lá. Competência para julgamento. Para julgamento do quê, pessoal? Dos crimes eleitorais, ora. Não é o que estamos estudando aqui? Então vamos lá. Competência para julgamento. Pessoas comuns, pessoal, vamos lá. Pessoas comuns. Eu, você, né? Você que é aluno aí, desde que não seja um candidato, né? Ou um político. Enfim, pessoas comuns são julgadas pelo juízo eleitoral. Essa é a regra, né, pessoal? É a regra. Cometeu um crime eleitoral, eu cometi um crime eleitoral, você cometeu um crime eleitoral, você é julgado pela justiça eleitoral. Ok, perfeito, essa é a regra, tá? Essa é a regra. E candidatos, pessoal, aí a coisa já começa a dar uma complicada. Então, eu quero aqui a sua atenção. Quando o sujeito é um candidato, ele está postulando um cargo aí de vereador, né? Um cargo de prefeito, um cargo de governador do estado, enfim, vamos lá. Candidatos. Os candidatos, eles são julgados pelo órgão responsável pelo registro do candidato ou registro da candidatura, tá, pessoal? Então, olha só, eles são julgados por aquele órgão que é responsável pelo registro do candidato. E a gente vai ver agora quais são esses órgãos. Vamos lá. Atenção, né? Candidato municipal. E quando a gente fala em candidato municipal, estamos falando dos candidatos às eleições, né, para prefeito, vice-prefeito e vereador. Os candidatos municipais são julgados pelo juízo eleitoral, regra geral também, tá? Então, olha só, candidatos municipais, né? O sujeito está se candidatando a prefeito, ou a vice-prefeito, ou a vereador, e comete um crime eleitoral. Onde ele será julgado? Juízo eleitoral, ou seja, o juiz eleitoral. Perfeito? Candidato estadual, pessoal. Quando eu falo em candidato estadual, eu me refiro ao candidato que pleiteia, né, o cargo de governador, vice-governador e deputado estadual. Pessoal, onde os candidatos estaduais são julgados? Eles são julgados pelo TRE, pessoal, pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, perfeito? Então, é o juízo eleitoral imediatamente acima do juiz eleitoral, né? TRE. Por que o TRE, pessoal? Porque o TRE é o órgão responsável pelo registro de candidatura dessas pessoas que estão pleiteando o cargo de governador, vice-governador e deputado estadual. Eles são registrados perante o TRE. Logo, também são julgados, né, por crimes eleitorais perante o mesmo TRE. Quais são os candidatos federais? Aqueles candidatos que disputam o pleito para deputado federal e senador da República. Onde eles serão julgados? Serão julgados também perante o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Por que o TRE? Porque o TRE é o órgão responsável pelo registro da candidatura no que tange esses cargos, né? E por fim, pessoal, a gente tem a candidatura nacional, os candidatos nacionais. Quais são os candidatos nacionais? Aqueles que pleiteiam o cargo de presidente da República e vice-presidente da República. Os candidatos que pleiteiam o cargo a presidente da República e vice-presidente da República, que por um acaso cometem algum crime eleitoral, serão processados perante o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque o registro desses candidatos ocorre perante o TSE. Tá joia, pessoal? Não tem desculpa aqui. É só fazer uma leitura e entender como é que funciona a coisa. É só entender quem faz o registro do candidato. Logo, esse candidato será julgado perante este órgão quando pratica crime eleitoral. E, pessoal, estou falando de candidato. Eu não falei aí de político, eu não falei de presidente, eu não falei de prefeito, eu não falei de vereador, eu falei de candidato. Candidato municipal, candidato estadual, candidato federal e candidato nacional, combinado? Muita atenção para isso também. Antes da gente passar para o próximo tópico aqui, eu gostaria de uma especial atenção sua neste quadro que eu montei para facilitar a nossa visão hierárquica no nosso sistema
judicial brasileiro, né? O topo da pirâmide do nosso sistema judicial é composta, obviamente, pelo STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Abaixo do Supremo Tribunal Federal nós temos o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Militar, né? Logo abaixo, né, dessas hierarquias, nós temos aqui no âmbito estadual, né, os tribunais de justiça e os TRF, os Tribunais Regionais Federais. E aqui a gente tem, obviamente, a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Temos o TRE, né, pessoal, o Tribunal Regional Eleitoral, cada estado tem o seu TRE, e logo abaixo temos a Justiça Eleitoral composta pelos juízes de primeiro grau, né? Temos o TRT também, junto com a Justiça do Trabalho, para nós aqui não tem muita função, e a própria Justiça Militar vinculada aí ao STM, né? Que para nós aqui nessa aula também não tem muita função, mas eu deixei aí a título de exemplo. E agora a gente vai passar adiante. Por que eu queria que vocês conhecessem esse quadro? Vamos lá, vocês vão ver agora. Crimes eleitorais cometidos por titulares de mandato eletivo. Pessoal, agora nós estamos falando de titulares de mandato eletivo. Primeiro a gente falou de uma pessoa comum, de um eleitor comum como eu, por exemplo. Falamos dos candidatos e agora vamos falar dos titulares de cargo, tá? Titulares de mandato eletivo, aqui ó. A gente está falando agora dos titulares, estamos falando efetivamente do presidente, do prefeito, do governador, tá joia? Então vamos lá. Prefeito, pessoal. O prefeito, nas infrações comuns, ele é julgado pelo TJ, tá? Prefeito, pessoal, nas infrações comuns, é julgado pelo Tribunal de Justiça. Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui, ó. Eu vou até apagar aqui, para não ficar atrapalhando. Prefeito, pessoal, regra constitucional. Prefeitos são julgados perante o Tribunal de Justiça do seu estado, tá? Do seu estado. Na eleitoral, na Justiça Eleitoral, será no TRE. Por que no TRE, pessoal? Porque os dois tribunais estão na mesma linha horizontal de hierarquia, pessoal. O TJ e o TRE estão na mesma linha horizontal de hierarquia, tá? Lembrando que o prefeito tem foro por prerrogativa de função. Quando ele é julgado por crimes comuns, ele é julgado no Tribunal de Justiça, perfeito? Mas no que tange a crimes eleitorais, ele será julgado perante o TRE. Por quê? Porque o TRE está na mesma linha de hierarquia do Tribunal de Justiça, perfeito? A lógica é essa, pessoal. Vereador, vamos lá. O vereador, ele não tem foro por prerrogativa de função, tá? Nos crimes comuns, ele é julgado pelo juiz estadual ou federal de primeira instância. Por quê? Porque ele não tem foro por prerrogativa de função, assim como o prefeito tem. Então, quando comete um crime eleitoral, ele é julgado por quem? Pelo juiz eleitoral, tá? Vamos voltar ao nosso quadrinho aqui, ó. O vereador é julgado aqui, ó, pessoal. Se ele comete um crime estadual, ele é julgado aqui, ó. Vereador. E se ele comete um crime federal? Julgado aqui. Pessoal, e se ele comete um crime eleitoral? Ele é julgado aqui. Tá todo mundo aqui, ó, gente, ó, juntinho, ó, na mesma linha de hierarquia. Por isso o vereador é julgado perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, ou seja, o juiz eleitoral. Perfeito? Vamos lá. Governador, pessoal. Governador. Aí a gente tem regrinha mais ou menos um pouquinho diferente, mas vamos lá. Governador. Nos crimes comuns, o governador é julgado pelo STJ, tá? Nos crimes comuns, o governador é julgado pelo STJ. Por quê? Foro por prerrogativa de função, pessoal. Quem determina isto é a Constituição Federal. E o vice-governador? Não, pessoal. O vice-governador não é julgado necessariamente pelo STJ, tá? As constituições estaduais podem até determinar o foro por prerrogativa de função no que tange aos crimes comuns praticados por vice-governadores, né? Mas os vices constitucionalmente não estão aqui abarcados pelo STJ, por isso a gente falou de governador aqui, ó. Então, nos crimes eleitorais, ele é julgado pelo TRE. O governador é julgado pelo TRE. Vamos ver aqui, pessoal. Vou até apagar aqui de novo, ó.
para a gente não confundir. Eu quero atenção sua nisso. Vamos lá, vamos lá. Governador, pessoal, é julgado aqui, ó. Tá? Governador é julgado, tem o foro de prerrogativo por função determinado no STJ, mas nos crimes eleitorais ele é julgado pelo TRE. Nos crimes eleitorais ele é julgado pelo TRE, aqui, ó. Por quê? Porque esse é um tribunal imediatamente inferior ao STJ no que tange a escala de hierarquia, tá? Quando a gente já está falando de eleições estaduais, nós já estamos pulando a hierarquia um grau acima, combinado? Deputado estadual, pessoal. Deputado estadual, nos crimes comuns, ele é julgado pelo TJ, tá? Os crimes comuns praticados pelo deputado estadual, eles são processados e julgados pelo TJ. Então, nos crimes eleitorais, é o TRE, tá? É o TRE. Aqui a gente segue a regra geral, né? Aqui, ó. Deputados estaduais, TRE, perfeito? Deputado federal e senador. Crimes comuns são processados no STF, tá? Deputados federais e senadores, né, quando praticam crimes comuns, são processados e julgados no STF. Então, nos crimes eleitorais, eles serão processados aonde? No TSE. Por quê? Lembrando aqui, ó, nós vamos descer um grau, né? Nós vamos descer um grau aqui na hierarquia do Poder Judiciário. Eles são julgados aqui, ó, deputados federais e senadores da República, são julgados pelos crimes comuns, né? Pela prática de crimes comuns pelo STF. Nos crimes eleitorais serão julgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pessoal. E por fim, nós temos aqui, ó, presidente e vice-presidente da República, né? Nos crimes comuns, eles são julgados no STF também. Então, nos crimes eleitorais, são julgados no TSE. Da mesma forma, não haveria nenhuma regra de distinção para isso, né? Se são julgados no STF, assim como os deputados federais e senadores, também aqui no TSE, no que tange aos crimes eleitorais para presidente e vice-presidente da República. Perfeito, pessoal? É isso. Uma tabelinha a ser analisada com calma, né, com frequência, não dá para esquecer. É muito simples. Aquela outra tabela anterior ajuda a dar uma facilitada, né, na sua mente, mas é basicamente entender a lógica aí dos parâmetros de hierarquia da nossa justiça brasileira, tá joia? Não tem segredo. Agora a gente vai entrar nas disposições penais efetivamente do Código Eleitoral no que tange às disposições preliminares, algumas observações importantes que vão servir, inclusive, para as demais aulas, né, ao longo do nosso curso, a parte 2 e a parte 3 que ainda estão por vir. Vamos lá. Artigo 283, pessoal. Para os efeitos penais, então estou falando aqui, ó, pessoal, de efeitos penais, tá? Não estou falando de efeitos cíveis, não. Para efeitos penais, são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. Quais são os membros e funcionários da Justiça Eleitoral, pessoal? Primeiro deles, os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de tribunal eleitoral. Quem mais? Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. Então, olha só, o cidadão eventualmente também será considerado um membro ou funcionário da Justiça Eleitoral, mesmo que ele esteja, ó, temporariamente integrando algum órgão da Justiça Eleitoral. Quando, por exemplo, ele esteja ocupando uma mesa, né? Uma mesa de votação. Terceiro, os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras, lá, o cidadão que vai compor mesas receptoras ou juntas apuradoras. As juntas apuradoras, né, são aquelas juntas que têm a competência, né, de apurar a eleição. Obviamente a gente sabe que hoje em dia isso perdeu muito a função porque a contagem é eletrônica, mas ainda assim nós temos as pessoas que participam dessas juntas, né? Até porque tem que ter alguém para controlar as urnas eletrônicas, né? 4. Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Todos esses, então,
para efeitos penais, são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral, tá? Parágrafo 1º. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, olha só, pessoal, para efeitos penais, olha só, né, considera-se funcionário público para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, ou seja, além de todos esses que nós indicamos, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, então não precisa de ter um posto fixo e muito menos de ser remunerado por isso. Quem exerce um cargo, emprego ou função pública, tá? E equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista, que são os sujeitos equiparados, tá, pessoal? 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano a de reclusão. Pessoal, o Código Eleitoral ele tem uma peculiaridade. Vários e vários artigos do Código Penal não determinam a pena mínima. Só informam assim, detenção de até 1 ano, ou reclusão de até 3 anos, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, nesses casos, o próprio Código Eleitoral, ele colocou uma regrinha, né, que é o artigo 284. Ele informa o seguinte: o Código Eleitoral, né, sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será de 15 dias. Então, olha só, pessoal. 15 dias para a pena de detenção. Então, vamos lá, vamos pôr aqui, ó. 15 dias. E a reclusão será de 1 ano. Então, pessoal, tá lá, um determinado crime eleitoral e uma pena, né, no preceito secundário do tipo. Tal coisa, detenção de até 1 ano. O que nós vamos inferir? Que ali temos uma detenção mínima de 15 dias até 1 ano, tá? Por quê? Porque nos casos de detenção o próprio código informou. Se o artigo não está falando, não está mencionando qual é a pena mínima, nós vamos deduzir que essa pena mínima é de 15 dias. Se for uma pena de reclusão, se está lá, né? Pena até 3 anos de reclusão. Nós vamos inferir que temos uma pena ali de 1 a 3 anos de reclusão. Por quê? Porque o próprio Código Eleitoral informou que nos casos, né, de crimes praticados com pena de reclusão, caso não haja a quantidade mínima determinada no artigo, essa quantidade será de 1 ano, combinado? Muita atenção, pessoal, isso responde todas as questões do Código Eleitoral, tá? Independentemente de você saber ou não qual é a pena máxima ou qual é a pena mínima. Então, muita atenção para esse artigo 284 aí do Código Eleitoral, tá joia? 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quanto, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena combinada no crime. Então, olha só, pessoal, quando a lei determina a agravação ou atenuação, mas não menciona qual que é o tamanho dessa agravação, tá? Não menciona assim, nos casos tal, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Não menciona, só menciona que em tais casos a pena será reduzida, ou em tais casos a pena será aumentada. Aí a gente tem a regrinha do 285. Qual será esse quanto? 1/5 a 1/3, tá? O artigo não menciona, mas aquele sujeito que está aplicando a lei, né, no caso o magistrado, ele deve recorrer ao artigo 285 e pegar esses valores aí. Ele já sabe que essa pena vai variar, né, o aumento ou a diminuição irão variar entre 1/5 a 1/3, tá? Guardados os limites da pena combinada ao crime, obviamente, tá? Artigo 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro que é fixada em dias multa. Seu montante é no mínimo 1, então olha só, dia multa varia de no mínimo 1 e no máximo 300 dias multa. Não é igual no Código Penal, viu, gente? Muito cuidado.
No Código Penal, essa quantidade de dias multa varia de 10 a 360 dias multa. No Código Eleitoral, não. Nós temos aí um percentual de 1 a 300 dias multa, tá? E a banca gosta dessas pegadinhas, né? Confundir o Código Eleitoral com o Código Penal. Então, muita atenção para esse artigo 286 também. O montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Tá joia, pessoal? A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico caput, né? Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo ao crime que se trate. Então, aqui são regras de teto, né? De teto da pena. Então, no máximo o quê? Até o triplo, tá joia? Embora não possa exceder o máximo genérico que está lá no caput. Perfeito, pessoal? Para a gente encerrar a nossa primeira parte da aula, aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Então, para tudo, pessoal, que o Código Eleitoral for omisso, tudo que o Código Eleitoral for omisso, não informar, né? A gente vai aonde? A gente vai lá no Código Penal, tá? Tomando o Código Penal de forma subsidiária para nós, perfeito? E a gente vai usar todos os regramentos gerais do Código Penal. Isso nem precisava estar aqui de forma explícita, né? Obviamente isso funciona no direito penal de modo geral, mas o legislador quis deixar bem claro e é importante para nós aqui sabermos que ele deixou claro mesmo no artigo 287, tá joia? 288, nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. Por que, pessoal? Porque o crime eleitoral ele é julgado de acordo com a justiça eleitoral, tá? Independentemente aí de ser cometido por meio da imprensa, do rádio, televisão e etc., a gente vai aplicar o quê? O nosso Código Eleitoral e, obviamente, as remissões, né, a outra lei, outras leis que são contempladas por ele. E uma atenção final aqui para você, ó, eu marquei, é pacífico na jurisprudência que o crime eleitoral é modalidade de crime comum, tá, pessoal? Pessoal, crime eleitoral é crime comum, é um crime como outro qualquer, um crime como um roubo, um furto, tá? Um homicídio, é um crime comum. Não se confunde com crime político. Crime eleitoral não é crime político, tá, pessoal? Crime eleitoral é um crime comum, é um crime comum especial, né? É um crime que se baseia nas relações, né, eleitorais, perfeito? Mas é um crime comum, não é um crime político. Pessoal, isso foi tudo, né? Foi a nossa primeira parte da aula, uma parte mais teórica, parte importante para você compreender de forma geral como é que funcionam os crimes eleitorais dentro do Código Eleitoral. Nós temos agora mais 2 aulas para complementarmos essa primeira parte da aula de crimes eleitorais dentro do Código Eleitoral, combinado? Então, um grande abraço e eu te vejo nas próximas aulas. Até mais!